Bom dia, gente. É um prazer estar com todos vocês aqui presentes, tá? Bem legal, gente espalhada literalmente no Brasil inteiro aqui. E a ideia da gente hoje aqui é iniciar um projeto, tá? Do Coletivo de Psicologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, tá? Que se chama Papo Cabeça, onde inicialmente iremos discutir alguns temas relacionados à saúde mental, a algumas temáticas afins, tá? E sempre tentando caracterizar o mês, tá bom? Então esse mês ele já é bem característico disso mesmo, tá? Que chama o Janeiro Branco, onde se discute de fato a saúde mental, tá? Então um mês dedicado, assim como a gente tem os outros meses durante o ano, a gente tem lá o Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, então esse Janeiro Branco a gente vai dedicar à saúde mental, tá? Então fiquem atentos que nos próximos meses a gente vai divulgando, tá? A gente vai tentar divulgar um calendário aí, mas sempre vai tentar trazer isso, trazendo pessoas mais qualificadas possíveis para a gente conseguir discutir e tentar trazer um pouco de conhecimento para a comunidade sobre a questão de saúde mental. Então também queria destacar, tá, que esse evento aqui é uma parceria também com o FIAS Unidade Univasse, tá? Então, como o Iara destacou aqui anteriormente, a gente tem presença de alguns colegas aqui, Diane, Ketúcia, Isabel, a própria Iara está na qualidade de coordenadora de qualidade de vida, saúde, segurança e trabalho do Distrito Federal também, deu um apoio gigante para a gente, tá bom? Então, a parceria é essa, somos 3, tá? Então tem Erlon, que talvez vocês, a boa parte vocês já conheçam, Erlon é da casa, a gente entrou junto lá em 2010, lá em Floresta, então a gente já tem uma longa trajetória aqui na casa, tá bom? Então, Erlon, ele é psicólogo, aliás, formado em psicologia, tem a mestrado em filosofia e doutorado em educação. Também temos nossa colega aqui, Gabriela Moura, Gabi. Gabi se formou comigo lá na UFPB. Ela tem mestrado em psicologia e está fazendo doutorado agora em linguística. Tá? Ela atua mais na área da psicanálise. Então, é interessante que ela também vai dar perspectiva psicanalítica para a temática que a gente vai tentar discutir hoje. Tá? E para quem não me conhece, eu sou Péricles, tá? Sou psicólogo do Instituto Federal, como falei, desde 2010. Minha área de interesse, basicamente, é comportamento organizacional, tá? Meu mestrado foi nessa área, meu doutorado está sendo também nessa área, tá? E, por sinal, meu doutorado vai ser para estudar essa questão da saúde mental nas organizações em tempos de pandemia. Abre e façam perguntas, gente. A ideia é que é isso mesmo. O nome do projeto é Papo Cabeça, porque a gente vai discutir mesmo, tá certo? A gente quer bater um papo, tá? A gente quer bater um papo quase que informal. Só me antecipando a uma questão aqui, que até Gabriel tinha falado, né, que pelo menos para isso a pandemia serviu, né, para que a gente consiga ter esse alcance que a gente não tinha antes, né? Então, por exemplo, se eu trazer Gabriel que mora lá em Maceió para cá, isso é muito mais difícil, né? Isso é muito mais complicado. Mas essas ferramentas, elas acabaram disponibilizando isso. Isso é verdade, gente, mas isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Ano passado, inclusive, a gente teve um encontro nacional dos psicólogos dos institutos federais. Eu fui para um dos palestrantes e falei da pessoa só, gente, isso é ótimo, isso é muito importante, mas a gente não pode naturalizar isso, né? A gente não pode deixar que isso aqui é o novo normal, né? Que as pessoas falam, né? E isso, de fato, não pode naturalizar essa questão, tá? A gente pode utilizar essa ferramenta, era uma coisa que já iria acontecer de alguma forma, mas é muito importante que a gente, depois disso tudo, né? Depois de todo mundo vacinado, que a gente consiga ainda dar um abraço um no outro, tá certo? Que a gente tenha o contato físico, ele ainda é muito importante, né? Então, passa a bola para a Gabi, que é de fora da casa, tá certo? Para que ela possa começar seu bate-papo. É assim, gente. Oi, Péricles, bom dia. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar, né, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano pela realização desse projeto, agradecer especificamente ao Péricles pelo convite, né? É tão bom, acho que envolve de alguma maneira não só uma memória afetiva, né, do nosso tempo de UFPB, Pracinha da Alegria, etc e tal, né, da nossa formação. E para mim é um prazer estar aqui conversando nessa manhã de quarta-feira com vocês sobre esse tema, que é um tema espinhoso no sentido não que a gente tenha que dar um passo atrás, mas pelo contrário, é um tema espinhoso pela sua complexidade e acho que
pela atualidade, né? Penso que conversar sobre saúde mental nesse tempo de pandemia, que é o que a gente está vivendo, e que, a priori, provavelmente, a grande maioria, né, de nós aqui nessa sala, nós não tínhamos o registro simbólico, né, de ter passado por vamos dizer assim, um processo como esse que a gente está passando, e isso vai desembocar mesmo, né, em várias esferas da nossa vida, né, e a saúde mental, ela provavelmente, também para a grande maioria, ela fica afetada, né, pela questão da pandemia. Acho que o Péricles citou muito bem, né, a questão do Janeiro Branco, e a gente vai ter aí, meio que uma campanha nacional, né, em cada mês se discutir uma dimensão, e eu fico sempre, eu como uma boa neurótica, sempre fico pensando o porquê das cores, eu não sei vocês, né, e aí fiquei pensando muito do porquê o janeiro ser branco, o que é o branco. Vou deixar só a reflexão, para a gente poder ficar pensando, né? E gostei muito do título, né? Já inicio parabenizando nesse dia branco, se branco ele for, salve Geraldo Azevedo, né? Saúde mental em tempos de pandemia. Assim que eu parei para poder organizar as ideias, para pensar no que eu ia, enfim, falar aqui hoje, eu fui escutar música, né? Então o título me convocou a escutar a música e me fez pensar, por exemplo, quanto a música foi importante para mim, principalmente nos primeiros meses da pandemia, né? Enquanto uma estratégia de preservação da minha saúde mental, da saúde mental da Gabriela Pessoa, tá? A música, enfim, ela faz parte da minha vida em vários sentidos, né? Por exemplo, no meu doutorado, o meu corpus, né, de estudo, do meu objeto são canções da época da ditadura. Então, eu estou trabalhando com música, estou trabalhando com esse universo que é uma possibilidade de análise de discurso possível da minha pesquisa em linguística, mais especificamente em análise do discurso, né? E fico pensando também, gente, que essa discussão é importante, a gente tem um momento para conversar sobre saúde mental, mas que não deve se encerrar somente aqui em janeiro, né? Que a gente possa continuar conversando sobre saúde mental no resto dos meses, né? Ou o ano inteiro. Então, é um assunto importante, né? De ser tratado. Então, é uma coisa séria e importante, né? E aí, talvez uma primeira pergunta básica que eu pensei em começar é a gente pensar o que é saúde mental? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando sobre o quê? Então, é importante a gente pensar sobre uma concepção. Qual é a concepção de saúde mental que eu tenho para poder abordar essa temática, né? Então, eu faria um primeiro recorte que é pensar o que é saúde, para depois a gente pensar o que é saúde mental, né? A saúde é ausência de doença, saúde é estar são, é estar saudável, saúde é um estado perfeito, um estado de perfeição. A saúde seria um estado de sanidade, né? Aí já chegando mais do plano da saúde mental, um estado de bem-estar. E aí eu teria no contraponto o mal-estar, né? Seria um estado de normalidade, uma ausência de sofrimento. Então eu estou aqui lançando perguntas para a gente poder pensar, já que é um papo, né? Que a gente vai conversar depois. E aí, para poder pensar saúde mental, eu não consigo pensar sem minimamente dois caminhos. A saúde mental no plano das políticas públicas e a saúde mental como algo inerente à constituição de todo humano, né? Pensando na saúde mental a partir de um autor que eu vou trazer aqui, que aí é bem, enfim, da área, que é o Paulo Amarante, né? A gente vai pensar que a saúde mental é um campo do conhecimento, né? É uma área de atuação técnica dentro das políticas públicas de saúde, né? E para a gente pensar a saúde mental, né, nessa esfera, e aí eu vou pegar dessa esfera da saúde mental, pensada na saúde pública, para a gente pensar a nossa saúde mental, que aí eu concordo plenamente com o Amarante, ela está atravessada por uma diversidade de saberes, pela história, pela filosofia, pela psiquiatria, pela psicologia, pela sociologia, enfim, etc, 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 tá?
é um campo polissêmico, onde eu vou ter vários autores e atores, né? Onde eu devo pensar a questão da coletividade, eu tenho que pensar a questão do território, da comunidade. E, atrelado a isso, né, pensar, por exemplo, a diversidade de manifestações religiosas e culturais que a gente vai ter dentro de enfim, de um campo, de um grupo, né? Então, para a gente falar em saúde mental, não é possível pensar apenas no plano cerebral, neurobiológico, individual. É nesse sentido que eu estou tentando trazer o nosso papo para a gente poder pensar, né? Eu não tenho como pensar saúde mental de alguém pensando esse sujeito recortado do seu contexto sócio-histórico, político, econômico, cultural, etc, 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 né? O mental, ele não vai ser só o cognitivo, tá? Eu vou ter também o cognitivo, eu vou ter também essa esfera, né, do que a gente fala assim muito comumente no senso comum, a mente, o cérebro, né? Essa questão mesmo do orgânico. Mas quando eu falo em saúde mental, eu não posso pensar só isso recortado como se fosse uma coisa individual, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que considerar o social, o cultural, o ideológico, o econômico, o histórico, o regional, o coletivo, né? E também ampliando o universal, né? Então, os modos e os modelos de subjetivação na contemporaneidade, eles não são inseparáveis de uma certa economia de mercado, né? A compreensão organicista, né, e eu diria que convencional das patologias afeta a capacidade enunciativa dos sujeitos, né? E o que a gente vai observar na atualidade? Uma certa cultura de medicalização da vida. O que a gente vai ter hoje vai ser o medicamento como resposta, como pílula milagrosa para resolver muitas vezes problemas que vão estar atrelados a isso que a gente está chamando saúde mental, né? E aí eu não estou demonizando os medicamentos, eu só estou trazendo uma dimensão para a gente poder pensar que a gente não pode desconsiderar que muitas vezes uma construção narrativa que é feita sobre aquilo afeta o modo como eu vejo as coisas e como eu sinto e como eu respondo às adversidades, né? Porque, na verdade, o que a gente vai poder observar na pandemia é o como cada um sentiu, o como cada um se viu afetado, o como cada um encontrou estratégias para lidar com o medo, com a ansiedade, com a incerteza, com a insegurança, né? Isso eu estou até falando, eu estou falando como pessoa, Gabriela Moura pessoa, e também estou falando como Gabriela Moura psicanalista, né? Posso também, dentro desse cenário, trazer assim, a perspectiva de uma demanda absurda de pessoas que chegam, né? Clinicamente mesmo, para poder falar sobre, enfim, tudo o que ficou aí aguçado, né? Diante da pandemia. Então, nessa perspectiva, né, a gente pensar essa dinâmica de sofrimento psíquico, de aumento de vários índices e taxas que, se a gente for procurar e pesquisar, a gente vai encontrar. A gente teve um aumento, por exemplo, nas taxas de violência doméstica, né? Estou aqui só trazendo um índice aí para a gente poder pensar, né? O como uma pandemia ela altera não só o cenário econômico, tá? Mas ela altera a saúde mental das pessoas, né? Eu queria que, inclusive, na hora do momento que a gente for conversar, que alguém aqui que não teve nada, que nada se alterou com a pandemia, foi tudo ok, que levantasse a mão e falasse para a gente poder ter essa troca, né? Então, a saúde mental, ela vai ter esse caráter, vamos dizer assim, singular, né? Porque a minha saúde mental, eu tô falando da minha saúde mental, caracterizando que eu sou um ser humano com as minhas características, né? Com as minhas crenças,
com as minhas ideias, com a minha história, com a minha experiência, mas sem desconsiderar isso dentro de um contexto macro, né? Eu sou a Gabriela, nasci numa cidade do interior, eu sou do interior de Minas Gerais, que foi para Paraíba cursar o curso de psicologia, que hoje está no estado de Alagoas, que tem essa rede, né, de relacionamento, de relações, de laço social, né, que compartilha dessas questões. Então, é extremamente importante que a gente possa fazer esse recorte considerando isso que é da ordem do singular da Gabriela Pessoa, mas a Gabriela Pessoa no envoltório de toda essa perspectiva macro, né? Então, quando a gente vai discutir sobre saúde mental, a gente não pode deixar de considerar esses aspectos, né? Bom, Gabriela, né, pessoa, acho que como muitas pessoas, tive muito medo, tive muita insegurança, né, tive que lidar com essas incertezas, tive alguns momentos de angústia, né, principalmente nos primeiros meses da pandemia. Uma cena assim que me vem à cabeça, que eu fico muito, enfim, muito afetada, quando vem essa memória, foi assim, um dia antes de todo mundo ficar confinado, né, a corrida para o supermercado. Ver as prateleiras com aqueles avisos, só pode comprar até tantos pacotes, né, por pessoa. E as filas gigantes, todo mundo com o carrinho lotado, porque, bom, eu acho que todo mundo pensou, vamos fazer compra para não sei quantos meses, para não ter que sair de casa de novo, que a gente não vai poder sair, né? Então, pensar o como a gente vai registrando simbolicamente isso e o como a gente vai tentando lidar com isso. Então, como eu disse a vocês, a música foi um dos recursos estratégicos na minha vida, que faz parte não só da minha pesquisa de doutorado, mas que acabou fazendo parte da minha estratégia no manejo para tentar preservar a minha saúde mental durante a pandemia. E eu queria saber de vocês o que foi que vocês fizeram? Qual foi a estratégia que vocês utilizaram para tentar lidar com esses momentos de adversidade durante esse processo pandêmico? Péricles, bom dia, gente. Quero iniciar agradecendo, né, a oportunidade do momento dessa troca, dessa conversa muito necessária e agradável, né, porque eu, além de estar encontrando muitos amigos aqui, que a gente está há alguns meses sem se ver, sem poder se tocar, se abraçar, né, também tenho uma grata surpresa de estar junto de uma profissional de psicologia que guarda uma proximidade muito grande com a perspectiva de psicologia com a qual eu compactuo, né? Com a qual eu, enfim, me perfilo. E isso é muito interessante no atual contexto também da própria realidade da ciência e da profissão psicológica, né, no país e no mundo. É muito interessante estar aqui contigo, viu, Gabriela? Uma grata surpresa, uma alegria desse momento. Obrigada, também. Sei que Péricles é responsável aí por essa aparente aleatoriedade, né? Ele, conhecendo nós dois, fez o convite. Mas é isso, eu creio, assim, indo já na direção muito mais de aprofundar, reforçando, né, as perspectivas do que você trouxe e do que a gente tem aqui para conversar. Eu creio que o grande mérito, se há algum mérito possível, né, na circunstância que a gente está vivendo, essa pandemia, é que a pandemia, apesar do discurso ideológico, né, de uma nova normalidade, serve de fato, para além da aparência do fenômeno, para a gente perceber a anormalidade da anterior normalidade que a gente tinha na vida, né? Não é normal o estilo de vida que se desenvolveu, né, de corte extremamente urbanoide, né, de corte sem nenhum respeito pelos tempos
orgânicos, seja do nosso corpo, seja da própria natureza em geral, né? E isso se tem história, e embora tenha uma história pregressa bem mais antiga, a gente pode também localizar muito bem esse estado de coisas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Quando as lutas das classes trabalhadoras mundiais, né, tendo ganhado alguma possibilidade de desenvolvimento de outros modelos de sociedade, de Estado, viram o capitalismo se organizar, os estados capitalistas se organizarem em torno de uma espécie de lógica de dar os anéis, historicamente, sempre que os dedos, as mãos estivessem em risco, né? As elites que dominam internacionalmente o planeta tiveram 200 anos antes desse período do século passado um golpe muito pesado com as revoluções burguesas, né? Que realmente destruíram o mundo aristocrático, o mundo fundado, né, no modo de produção específico que a monarquia possibilitava, e fundaram um outro modo de vida, que é o modo de vida capitalista, que, graças aos deuses e às deusas, tem também historicidade, né? Começa e vai certamente acabar ou vai destruir o planeta, ou vai nos destruir. A pandemia, embora a história da humanidade seja uma história de pandemias, é um fato objetivo que das revoluções burguesas que acompanharam as revoluções de urbanização e de industrialização dos territórios de convivência humana, das cidades, a gente teve uma diminuição de tempo entre as pandemias e um alcance mais global de epidemias que se tornaram pandêmicas, né? Então, a gente tem um agravamento da pandemia, uma espécie de pandemização das epidemias, de pandemização dos problemas que atacam geopoliticamente a humanidade como espécie e ao planeta, né? E isso tem a ver com o modo de vida capitalista. Então, antes de mais nada, muito diferente de uma nova normalidade, a pandemia nos apresenta a anormalidade do ponto de vista biológico, material, da organização capitalista da vida, né? E aí, quando a gente pensa a complexidade desse fenômeno da saúde mental nesse contexto, a gente, primeiro, assim, eu creio que a gente concorda que só existe saúde, né? Isso dizer que a saúde é mental, né? A saúde enfim, saúde da pele, saúde é uma especialização que acompanha uma necessidade muito mais de mercado, de profissionalização, né? Só existe saúde. E a saúde é um fenômeno total, que é muito curioso, ele tem uma certa aproximação com outros fenômenos humanos, né? Como os fenômenos das divindades, do amor, da liberdade, da soberania, dessas coisas que só aparecem para a gente quando faltam, né? Ou, dizendo de outra forma, a saúde só se faz como os deuses, só se fazem presentes na ausência deles, né? É quando falta, é quando se desintegra algo, se desorganiza o todo, né, que faz a gente se sentir completo e presente no mundo, que a gente se dá conta que tem alguma coisa equivocada, né? Então, a saúde tem essa dimensão de estar presente na ausência sempre. Isso é muito importante para a gente não confundir, como muito bem a Gabriela antecipou, né, na conversa que nos trouxe, a saúde com a ausência de algum tipo de problema, porque problema a gente vai ter sempre, tem, né, faz parte do cotidiano, da vida, das contradições da própria matéria. E aí, nesse sentido, é importante a gente entender que saúde, mesmo quando dita, né, mental, ela que é uma coisa que não existe, né, é parte do processo de psicologização do humano, que é a psicologia de boa qualidade teórica e política,
como a psicanálise e outras, né, a psicologia social, e, enfim, as boas psicologias no sentido humano, de boa, né, da qualificação boa, aquelas que são feitas para a gente, humana, não para máquinas pensantes de cognição maquínica, nem para aquilo que a gente tem de comum com os demais animais, né? Que nós somos matéria, que não é só simbolizante, como outros mamíferos, é uma matéria simbolizante que tem uma complexidade reflexiva que é única da nossa espécie, né? A gente é capaz de se ver acontecendo. E isso é que produz a profundidade do que a gente acha que é mental, mas que o Nietzsche até tem uma coisa interessante nele, nessas dialéticas, né, entre profundo e aparente, entre o que é dentro e o que é fora, né? Quer dizer assim, os deuses pegaram a verdade e colocaram naquele lugar mais difícil para os homens reconhecerem, né? No pescoço deles. A gente não consegue olhar para o pescoço, né? Esse mental é muito material, é muito corporal, né? Você não pode estar bem quando você está com dor de barriga. Isso é uma coisa objetiva. Então, a gente percebeu, por exemplo, como a disciplina alimentar, a disciplina, a própria autodisciplina alimentar, né? A própria autodisciplina com os horários de descanso, né, com o que você faz com o seu corpo, é fundamental, porque na vida anormal capitalista prévia à pandemia, a gente tinha o trabalho, a televisão, o cotidiano, o horário, né, externo do funcionamento da produção, ordenando as coisas para a gente. Nos primeiros meses da pandemia, eu vivi isso na minha família, com a minha companheira, meus filhos. A gente precisou, ou se desorganizou completamente e precisou se dar conta que tinha que produzir um cotidiano, né? Ou muita gente não conseguiu, né? Até agora não conseguiu, ou ganhou muito peso, ou perdeu muito peso. E isso tudo é saúde mental, né? Ou, né, ficou com medo de fazer exercício físico, de sair ali na esquina, e, enfim, isso tudo é saúde mental, né? A saúde e a saúde, o que a gente chama de saúde mental, tem uma base profundamente material. É, portanto, um fenômeno que não é um fenômeno, como muito corretamente, do meu ponto de vista, a Gabriela apontou, individual, interno, né? Está dentro da pele da gente. É um fenômeno interativo, é um fenômeno sociocultural, é econômico, tem a ver com políticas públicas, tem a ver com condição de trabalho. A pandemia portanto, algo a ser perseguido, não somente do plano individual. Eu sou alguém que gosta muito eu sou bastante religioso, né? E gosto de fazer práticas espirituais, meditativas, de oração, essa coisa toda. Mas, de modo algum, eu acho que isso pode ser feito como o núcleo de uma busca por inteireza fora de coletivos, fora de projetos coletivos, fora de projetos políticos. Uma sociedade só consegue ser plenamente saudável quando ela tem uma economia que está adequada aos tempos da natureza humana e da natureza material, geográfica, né, que a gente tem. Então, uma coisa não se contrapõe à outra, mas a ideologia do autocuidado, né, de você transformar a psicologia numa autoajuda, de discurso assim, pense bem, né, mentalize, faça coisas, exercícios assim que vai tudo tá bem, não vai. Você pode mentalizar e se cuidar quanto quiser, comer corretamente, até porque comer corretamente é impossível num mundo que tem agrotóxico como o nosso, numa região como a nossa, que é uma fronteira de produção hortifruticultura de exportação, que tem verde ao mesmo tempo, você tem uma exploração da água, né, uma privatização da água, por exemplo. Como a gente pode pensar nisso sem pôr as questões de classe envolvidas aí? A pandemia, para concluir e a gente ir para a nossa conversa, deixa em estado de ferida aberta, né, as contradições do cotidiano, da exploração capitalista, da classe que vive da venda da força de trabalho.
somos nós os trabalhadores e trabalhadoras. Quer a gente seja um trabalhador, uma trabalhadora que vende a força de trabalho manual, quer sejamos nós os trabalhadores e trabalhadoras que vendemos a força de trabalho intelectual, como estudantes, como professores, como profissionais liberais e outros. A gente tem um mundo que hoje retrocedeu, e no Brasil o retrocesso foi muito mais forte pelo contraste entre o período de democratização, de aprofundamento da democratização que a gente viveu nos governos que se fizeram posteriores ao fim da ditadura militar e o atual governo nacional, depois do golpe de 2016 em diante. Foi um golpe contra a democracia, financiado pela crise do capital internacional, que viu na afronta, um avanço sobre os direitos historicamente conquistados pelas classes trabalhadoras na periferia do sistema capitalista, América Latina entre elas. Nós somos um importante país desse lugar. A gente avançava na direção de tomar uma outra posição geopolítica, e isso dava maiores condições de saúde mental para nós todos. Havia concurso público, havia estabilidade mínima, havia menos fome na sociedade. A gente está vivendo uma sociedade miserável de pessoas empobrecidas. Nós todos correndo, quando a Gabriela aponta para a gente isso da luta, né, no supermercado, assim, aquele medo, aquela tensão, né? Nós, em Petrolina, nos juntamos uma turma de gente de diferentes, né, de sindicatos, de partidos, de igrejas, de centros, de terreiros, e enfim. E fizemos um grande movimento de juntar comida para a gente que estava em ocupações urbanas, né, que é o Mãos Solidárias. Foi muito importante para a gente, foi muito importante para essas pessoas também. A gente teve contato com um tipo de existência que o Brasil não conhecia desde meados da década de 90. Isso tudo está retornando. A medicalização, a psicopatologização do cotidiano, né, essas focinheiras comportamentais, que são certos modelos terapêuticos, né, certas dietas bioquímicas que a classe média precisa se submeter, né, de ansiolíticos, de remédio para dormir, de remédio para acordar, de manter a ansiedade, é uma forma de lidar, que não resolve nada, não é saudável, é pelo contrário iatrogênica, com a consciência clara que nós temos de uma forma ou de outra, em um nível ou de outro, conscientemente, reflexivamente ou inconsciente, de que a gente vive num mundo de profunda instabilidade, né? E essa instabilidade produz efeito na nossa existência individual, né? Porque o que nós somos é um efeito complexo, é uma síntese de um tempo, né? Do tempo que a gente vive no capitalismo. Então, a medicalização é uma expressão numa classe social ou num extrato das classes trabalhadoras do que é a miséria em outro extrato da classe trabalhadora, né? Que é o fato, por exemplo, que foi denunciado essa semana pela Oxfam Internacional, de que no mundo os 10 mais ricos, durante o período da pandemia, se tornaram trilionários. O Brasil ampliou o número de milionários que tinha durante a pandemia. Então, tem alguém ganhando dinheiro com a pandemia. Não sou eu, não é você, né? Mas certamente é alguém que financia a ideologia da nova normalidade, né? Financia a ideologia de que a gente pode conquistar algum tipo de saúde mental e de existência plena, humana, sozinhos, individualmente, né? Então, fico por aqui. Fiquei muito curioso também de saber como é que foram as soluções que cada um de nós, nossas famílias, encontraram para lidar com essa situação. Até para eu falar agora alguma coisa fica um pouquinho difícil, depois da brilhante explanação tanto de Gabi quanto de Erlon, mas vou tentar dar uma contribuição também a partir do meu ponto de vista como psicólogo que estuda comportamento organizacional. De fato, gente, eu vou começar um pouquinho antes. Às vezes, quando quem não é da área da psicologia, né, não tem essa formação, às vezes fica imaginando que nossa formação eminentemente é formação clínica, né? Então as pessoas imaginam clínica individualizada, ainda mais, ainda tem essa, né? Ainda tem isso, assim, né? Então não é todo psicólogo que... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então tem gente que
tangencia pela esquerda, pela direita, pelo centro, enfim, vai para onde quiser ir. Tem até professor que não acredita em terapia, tem um monte de coisa, tá? Então, tem gente de todo, para todo que é gosto, tá? Então, quando a gente inicia uma discussão como essa, tá? A gente traz um pouquinho das nossas crenças, tá? Então, do que conceitos teóricos que a gente vai se agarrar um pouco para que a gente consiga ter uma maior segurança, né? A gente consiga ter uma maior segurança. É engraçado que quando o Gabi começou a falar assim, não, na minha condição de neurótica, eu fico pensando, né, por que essas cores, né? Aí eu fico lembrando da minha formação, né? Quando a gente começa lá atrás, lá quando a gente começa a pagar a teoria psicanalítica 1, tal coisa toda, quando a gente descobre que todo mundo aqui é neurótico, né? Então a gente fica, o que é isso? Eu sou neurótico? Como é que funciona essa coisa? Tá? E isso faz parte, gente, do nosso cotidiano, tá? Isso faz muito parte do nosso cotidiano. Quando, da mesma forma, Erlon, não vou dizer que Erlon roubou a minha palavra, não, assim, mas Erlon, de certa forma, ele pegou uma coisa que eu ia falar, que é justamente isso, tá? Da questão da... Entrando um monte de gente aqui, gente, autorizando. Que Erlon fala a questão tem alguém ganhando com essa situação toda, tá? Então, tem alguém ganhando com isso tudo. Então, no meu papel de neurótico, a gente começa a procurar isso. Opa, peraí, o cara tá procurando cabelo em casca. Não é bem por aí não, tá certo, gente? Tem alguma coisa aí que tá mexendo. Então, até quando, no processo de divulgação também, desse momento aqui, a gente recebeu alguns e-mails, o pessoal agradecendo, achando legal e tal, mas também questionando o porquê somente agora, tá? Por que a gente está fazendo isso agora? Só, gente, uma coisa que eu queria deixar muito claro também, que assim como o Renan falou, tá? Saúde mental é um conceito muito mercadológico, mesmo assim, tá? Tem indústria farmacêutica pesada no meio da história toda, assim, tem muita gente ganhando com isso. Então, se a gente começar a pensar no conceito de saúde, que foi, por exemplo, que Gabi já começou a trazer lá, traçar, tá? Ele é muito amplo, tá? Ele é muito amplo. E aí vem um cara que eu gosto bastante, tá? Da perspectiva dele, que é Naumar Almeida Filho. Não sei se vocês conhecem, ele é um pesquisador da UFBA, tá? Cara da saúde coletiva. E aí, se alguém tiver interesse depois, procura a diferença entre saúde pública e saúde coletiva, tem uma diferença enorme, tá? O Brasil deveria, no meu ponto de vista, partir para a saúde coletiva e não saúde pública, mas é uma discussão que não cabe agora aqui, assim, mas e ele traz exatamente isso que Erlon falou, tá? E que Gabi também pincelou, que é justamente isso, né? A gente é um ser social, tá? Então a gente não se desvincula de nada, absolutamente nada, tá? A gente tem que andar para frente. Quando a gente olha, por exemplo, a questão das organizações, tá? Que na maioria de todos nós aqui, a gente faz parte da organização. Se não faz, a gente depende delas. A gente já encontra um período pré-pandêmico, e aí achei muito legal o que a Erlon falou, né? Essa pandemia só veio mostrar o que a gente já tinha antes, né? Ela colocou uma lupa em cima aos problemas. Então, aqui, assim, a pandemia ela só fez aumentar o nosso campo de visão, o que está acontecendo. Então, você enxerga, por exemplo, que tem o núcleo de saúde coletiva lá da UFBA, tá? Eles têm um boletim epidemiológico que eles conseguiram comprovar que de 2010 a 2017, o número de afastamentos relacionados a doenças de saúde mental relacionadas a essa temática só fez aumentar, tá? E aí eu pergunto, por exemplo, para as meninas de CIAs aqui, ou para Johnson também, que trabalham no CIAs, se não é verdade que ano após ano os afastamentos relacionados a algum transtorno mental, alguma coisa assim, só fizeram aumentar, tá? Isso é evidente, tá certo? O que é que a pandemia ela fez? Como ela bem falou aqui, ela só fez colocar uma lupa em cima aqui, só. Agora a gente começa agora a enxergar isso de outra forma, né? Estava vendo uma reportagem um dia desse, uma psicóloga, acho que da Universidade de Oxford, está falando. A gente está vivendo hoje o maior experimento de psicologia que a humanidade já viu. Tá? A gente está em face disso, a gente está observando isso agora. Quando Gabi começou a colocar aqui, o que é que vocês fizeram para tentar escapar um pouco disso daqui, né? Eu estava vendo aqui um monte de gente colocando, né? Eu fui assistir vídeo, escutar música,
me apegar um pouco à minha família, mas também vi muita gente dizendo que se apegou ao trabalho, né? Não, agora eu vou pegar o trabalho, né? Eu vou trabalhar, vou produzir, essa coisa toda. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui, o trabalho ele faz parte da sociedade, né? Então, assim, a gente tem muito isso. E aí, Gabi, eu acho que a frase não é bem essa, não. Mas acho que tem até um livro que em algum dos livros de Freud, não sei se você mostrar a civilização, alguma coisa assim, que Freud ele vai falar que saúde é a capacidade de amar e trabalhar. Não sei se a gente mostrar a civilização, se a frase é bem essa. Não sei se pode é essa mesmo? Trocando em miúdos, a gente usando outras palavras, é por aí, exatamente isso. Exatamente isso. Capacidade de amar e trabalhar. Uhum. Isso, tá? Então, Freud lá atrás ele já trazia essa perspectiva, tá? Que a gente tem que amar o que a gente está fazendo, a gente tem que trabalhar para a gente conseguir se sentir bem com isso tudo, tá? Então, na medida que a gente não se sente bem, então, a gente mesmo em casa, o que é que aconteceu, gente? Assim, muito provavelmente isso tudo que está ocorrendo de novas tecnologias, aí em que alguns autores estão chamando de alternativas organizacionais ao trabalho, nesse período de pandemia, provavelmente ia acontecer, tá? Provavelmente ia acontecer. Só que a velocidade veio de uma forma que a gente não esperava. E isso trouxe, com certeza, alguns impactos, tá? Então, já existem alguns estudos que, por exemplo, no ano 2020, após a pandemia, aumentou em 25% o número de afastamentos, tá? De pessoas com algum tipo de ocorrência e decorrência de acordo com isso que está acontecendo, tá? Então, vamos ver aqui, Tássia pergunta. Tássia, para quem não conhece, Tássia é psicóloga do campus Petrolina, tá certo, gente? Colega nossa também. Tássia pergunta para todo mundo, né? Como ampliar, vincular os projetos de saúde individual, foco predominante da psicologia, a projetos de saúde coletivos mais potentes. Estes prescindem dos primeiros? O que vocês acham? Vamos fazer aqui, tem outra pergunta aqui de Kátia, tá? Kátia Antas. Ela tem visto um aumento muito grande, né, de sofrimento psíquico entre os estudantes universitários. O que é que vocês acham que pode estar, a que a gente pode atribuir esse quadro? Agradecer pela iniciativa, parabenizar aí pela comunicação. Na verdade, é fazer uma provocação, porque eu acho que já está acontecendo aqui, por mais que vocês estejam, vamos dizer assim, com a demanda interna, né, institucional, mas eu acho que nessa construção, como é que as instituições podem, devem, né, trabalhar juntas, né, para lidar com um fenômeno e com um processo tão complexo, né? E aí eu acho que tem vários feudos, eu vou até usar assim, esse termo, que as instituições se encastelam, né, em si, né, e já é uma coisa que já passou da hora disso acontecer, né, de a gente ter uma maior integração de problemas tão complexos. Então, eu acho que aí, de certa forma, a gente poder discutir os nossos papéis enquanto profissionais que atuam na educação, né, da psicologia, não só da psicologia, e profissionais que atuam na saúde, por exemplo, né. Então, eu acho que como é que a gente pode trabalhar junto, né, não só entre as instituições, mas com a sociedade. O ano passado, realmente, foi algo muito avassalador, né, assim, transformador, e, de certa forma, a gente vai canalizar para alguns lados, né? Então, aqui a gente fez uma articulação entre 4 instituições, a princípio, mas durou, né, a maior parte do tempo em 3 instituições, né? 2 universidades e 2 institutos aqui da Amazônia Ocidental, né? O Acre e Rondônia, a UFAC, a UNIR, o IFRO e a IFAC. Na promoção de saúde, né? E eu acho que, de certa forma, eu vou fechar aqui nessa perspectiva, que eu acho que a promoção, né, não só da saúde, mas da educação, da cultura, da arte, né, da ecologia, né, são coisas que estão intimamente ligadas, né. Eu acabo funcionando muito de forma mandálica, né, então eu vejo que não só é um padrão da natureza de se comportar, de se expressar, né, mas também ajuda a integrar, né. Então a gente desenvolveu aqui, a gente já fazia aqui na UFAC internamente em 2020, rodas de conversa, né, e a gente fez junto com essas 4 instituições, né? E com a história da pandemia a gente fez gravado, né? E pelo Google Meet, né? Então acaba que a gente está trabalhando na edição desse material, mas é algo que você tanto oferta naquele momento, né? Temas, né? Que a gente falou, né? De modo geral a gente tinha 5 eixos, né? A saúde mental, a questão da educação, trabalho na pandemia, arte, cultura, ecologia e sociedade, relações interpessoais e direitos humanos e enfrentamento às violências.
Então, assim, eu acho que, para mim, acho que essa é uma questão que a gente precisa trazer e fico muito feliz de ter esse espaço aqui, né? Parabenizar aí. Eu vou trazer um pouco da sardinha para a gente, assim, essa Praça da Alegria produziu foi muita coisa e segue produzindo muita coisa, né? Muito bons encontros, né? E é isso, parabenizar vocês, agradecer pela oportunidade. Dizer oi ao Johnsons, né? Realmente a Pracinha da Alegria, lá o lanche da Nancy, o cafezinho e tudo. Enfim, muita saudade daquilo tudo, né? Acho que a gente se encontrar aqui hoje, poder conversar sobre, enfim, sobre o que a gente tem produzido, o que a gente tem pensado, acho que pensar os efeitos, né, da nossa produção, é interessante remeter a esse núcleo iniciático, né? E acho que isso que o Johnson traz é interessante, porque eu acho que faz a repensar até a nossa própria caminhada, né? O nosso próprio percurso acadêmico, faz a gente também, talvez, ter um olhar crítico sobre a formação em psicologia, a que nós tivemos, enquanto docentes, a que estamos proporcionando, e aí, enfim, eu não vou poder falar pouco, talvez, aqui, para não expor tanto, porque teria N coisas para falar. Muito problemático, pensando a questão do aumento do sofrimento psíquico dos universitários, né, dos estudantes. Eu acho que tem a ver com tudo que a gente estava falando, né? Enfim, todo esse envoltório aí que afeta, né, a condição de sujeito, a chamada produtividade acadêmica, porque eu acho que é isso mesmo, né? O que é exigido, eu acho que houve também uma coisa assim, olha, não pode parar, vamos continuar, né? Vamos continuar, seja do jeito que for, mas vamos continuar, né? E mesmo, bom, aí eu estou tentando pensar na perspectiva dessa minha última experiência no último semestre como docente, mesmo a gente tentando considerar aquilo que era da perspectiva do que os estudantes estavam passando, como é que eles estavam, né? Eu sempre tinha minimamente uma conversa com cada turma. As condições de trabalho também não foram tão favoráveis, né? Se a partir do método online, vamos dizer assim, né? Os professores agora têm que dar aula para 2, 3 turmas. Então, acho que também a gente tem que pensar não só do aumento do sofrimento psíquico dos estudantes, mas dos professores também, né? Como é que eu vou conseguir ter esse, vamos dizer assim, esse cuidado, esse zelo, bom, eu pelo menos tento ter, né, minimamente uma proximidade de conversa, de tentar situar o que está acontecendo com aquele aluno que está faltando muito, que, enfim, que teve enfim, talvez não um rendimento esperado, ou dentro da conjuntura da construção dele ali, né, não foi numa turma que antes era uma turma de 30, agora estou dando aula para 90, 100, né? Acho que o Johnson já deu uma resposta, né, ali para a questão, né? Ele já apoiou a provocação, como ele disse, né? A provocação com vocação, né? Já demonstrando ali o que foi possível fazer, né? A articulação entre 4 instituições, o que é bastante interessante. Também tive experiência no semestre passado com rodas de conversa, acho que funcionou super bem. Funcionou bem. Pensando a dimensão dos estudantes, muitos, aí eu estou tentando recuperar alguns testemunhos, né? Muitos falavam que estavam adorando a metodologia online, que estavam conseguindo, enfim, mas também muitos com muitas dificuldades, não só no sentido de não conseguir, vamos dizer assim, ter a concentração, né, ali adequada para a aula, porque estava acontecendo, para a proposta de atividade, mas também contando todos os fatores externos. Bom,
O estudante, ele não tem uma conexão boa de internet, ele não tem um notebook, tem que fazer com aquele celular, que às vezes é o celular X, Y, Z, não tem um ambiente ali adequado para ficar isolado e poder estar... Bom, enfim, são toda uma série de aspectos da vida diária de cada um, da condição de cada um, que muitas vezes não possibilita que o estudante possa conseguir desenvolver bem, né, atividade acadêmica, enfim, como seria, por exemplo, ele indo ao campus, como pensar ali a nossa rotina diária, como o Périx estava trazendo, né, a questão de estabelecer uma rotina que nem todo mundo conseguiu estabelecer até agora, né, então acho que é complicado, né, complexo, mas eu, por exemplo, eu agora estou em casa, né, mas eu tenho transferido tudo relativo a trabalho para o consultório, já que as aulas não voltaram presencialmente, vou para o consultório, faço meus atendimentos e ali mesmo fico para dar aula. Quer dizer, eu encontrei essa solução para mim, de fazer mesmo essa divisão da minha rotina de trabalho, não ser completamente transportada para casa, porque eu fiquei meio maluca mesmo com isso, desorganizou, os horários ficaram loucos, e enfim, aquela coisa toda, né? Você estava falando aí, Gabriela, estou aqui com minha esposa, que também é psicóloga, também professora, a gente comentando assim, você falando da sua estratégia, né? Estratégia que você encontrou de territorializar o espaço de trabalho, parecido com o cotidiano pré-pandemia, que é uma forma também de encontrar. Ela não deve ter filho, né? É pelo nosso comentário, né? Que aí eu estava vendo aqui o comentário de Maria Patrícia falando que é uma coisa que está sendo já um fenômeno bem discutido e debatido até no início da pandemia. Um conjunto de cientistas mulheres aproveitaram um estudo, um momento, né, da pandemia, para estudar as taxas de publicação de mulheres e de homens durante a pandemia, durante os 6 primeiros meses, e dando conta de que as mulheres tiveram um decréscimo enorme de produção, porque esse trabalho invisível da mulher, que é do patriarcado, né, da cultura capitalista patriarcal, que põe para a mulher a responsabilidade com o matri, de mãe, de matrix, de útero, né, para a mulher, e põe para o homem. Aí, pronto, tá ele aí. Cadê a mulher na sociedade de classes? Ótimo. Da expressão popular. Aí a gente tem, óbvio, uma interposição, uma sobreposição de trabalho enorme, porque tem isso que a Maria Patrícia está também trazendo. Há um certo jogo de culpa, e ele só existe porque nós participamos, né? Nós também nos sentimos culpados por estar em casa, né? A gente também se faz o papel complementar, às vezes inconscientemente, porque está todo mundo dizendo, e agora vocês não estão trabalhando, né? Que trabalhar, dar aula, assim, online não é dar aula, né? Uma reuniãozinha online não é a reunião de ir para a reunião, aí você faz no horário que era de uma reunião, faz 2, faz 3 numa manhã, né? Porque não tem deslocamento, você está na curtição da sua casa, com ar-condicionado, com não sei o que, por ser servidor público e tal. Eu só trazendo as coisas que aparecem para a gente, mas voltando lá para a Tássia, né, para tentar retomar isso tudo, a Tássia pergunta sobre né, o cuidado individual e o cuidado coletivo, como é que eles poderiam se integrar, que eu acho que é um pouco toda a discussão que a gente está fazendo aqui, já que há um pressuposto de que psicologia é algo do plano do indivíduo, né, do individual. Eu creio que a gente tem que atacar esse problema nos 2 níveis, no plano teórico e no plano metodológico e prático, né, que primeiro, teoricamente, a gente tem que perceber que essa dicotomização individual, coletivo, ela não dá conta da verdade do mundo. Ela dá conta de um regime sócio-histórico específico que foi gerado historicamente
para sustentar legitimamente um modo de produção social da vida, que é o modo de produção capitalista, que também divide o trabalho, por exemplo, em trabalho manual e intelectual. São todas estratégias de legitimação que são opacas para a gente. A gente não percebe isso. A gente nasce, se socializa num mundo que já pensa as coisas assim e acha que isso é natural. Em momentos como o da pandemia, que esses acordos tácitos, essas culturas, né, se encontram algum tipo de como é que, para usar a linguagem lá do Matrix, eu não uso mais Matrix porque eu comecei a perceber que estou ficando velho. A maioria dos estudantes nunca assistiram Matrix. Aí, quando eu vou passar, o pessoal diz assim, um filme da década de 90, professor, eu era nem nascido ainda. Mas é uma falha na Matrix, uma pandemia dessa, né? Por mais que estivessem se preparando, assim, dá uma certa falha na Matrix e fica evidente a artificialidade da vida cotidiana, dessas dicotomizações. E o que a psicologia como ciência deve pretender é superar, é furar essa camada de opacidade da naturalização para que a gente acesse o mundo verdadeiramente. Eu sou daqueles que se mantém no entendimento de que a função da ciência é conhecer o mundo mais verdadeiramente possível. Não embarco nos discursos pós-modernistas, de relativistas, de que há uma verdade, um mundo para cada pessoa. Não é verdade. O mundo é objetivo, nossos corpos são objetivos, não tem mentalização que resolva uma unha encravada, tá? A unha encravada precisa ser cuidada como unha encravada. Então, tem coisas aí que, quando se expressam no individual, tá? Do meu ponto de vista, é que já houve um grande desequilíbrio no plano coletivo. E a gente tem que atuar nas duas dimensões. Quando eu comecei o curso de graduação, me incomodei muito. Eu fiz aqui na Federal do Ceará e tinha um professor que, na época, desenvolvia a psicologia social comunitária ao estilo Marisa Monteiro, né, Inácio Martim Baró, Pichon Rivière, na Argentina, no Peru, enfim, El Salvador, e essa tradição toda, o Brasil tem pouco debate com isso, mas aqui no Ceará a gente tinha, por uma ironia do destino, essa experiência, no município de Quixadá, né, e com psicólogos, com psicologia social comunitária trabalhando. Eu fiz estágio, inclusive, lá, com promoção de saúde mental, e a promoção de saúde mental era a gente estar com a comunidade em momentos específicos, nos quais a gente provocava e facilitava grupos operativos das próprias comunidades que se organizavam para se representar politicamente naquilo que eram necessidades objetivas deles. Então, havia uma síntese que me incomodava muito hoje, depois de quase 30 anos, eu entendo melhor o que estava querendo ser dito e tenho total aceitação. Que, assim, uma das terapias mais fundamentais para as classes empobrecidas é a organização política. Que no processo de organização política, eu também me organizo para me escutar coletivamente como grupo. Não é que as pessoas não precisem de espaços e lugares individuais. Eu não tenho nada contra a psicologia clínica. Tá? Quando, no início, o Péricles me anunciou, não como psicólogo, mas como graduado em psicologia, porque eu sou dedicação exclusiva no Instituto, não posso clinicar. Cliniquei até entrar no Instituto em 2010, e o Conselho Regional de Psicologia, ele proíbe, né, o Conselho Federal, da gente que não atua na clínica, não paga, pelo menos, o Conselho Federal, o Conselho Regional, se auto-intitular de psicólogo. Você pode dizer que é graduado. Então, não é uma coisa contra a dimensão individual. As duas têm que andar juntas. Uma sozinha não dá conta da outra. Se a gente tiver... E aí foi um dos problemas em algumas experiências reais do socialismo, por exemplo, que focaram fortemente as dimensões coletivas e entenderam que seria um certo diletantismo pequeno burguês as dimensões simbólicas, existenciais, individuais. Isso foi um equívoco para quem pensa metodologicamente a partir do conceito de totalidade.
As coisas são totais, os fenômenos são totais, as divisões de especialização são meramente aparentes, como o pessoal de saúde coletiva gosta de dizer na ENSP, né? O mundo não tem departamentos, o mundo não tem disciplinas, o mundo é um todo, né? E a gente está nesse mundo total. Quanto mais a gente puder subverter, né, borrar as fronteiras departamentais, borrar as fronteiras disciplinares, para ações conjuntas a partir de saberes transdisciplinares, né, interdisciplinares, melhor, inclusive metodologicamente. Aí o Johnson's né, traz a dimensão da promoção de saúde mental. O que é promoção de saúde mental? Se não é exatamente estar junto como holder, né, como assessor de grupos, por exemplo, estudantes que precisam, a Leidiane pergunta assim, mas como é objetivamente a gente vai fazer isso com os estudantes? Olha, os estudantes têm problemas objetivos, como a Gabriela colocou, com acesso à internet, com a falta de equipamento, com a falta de espaço. Se um espaço de psicologia, de atenção integrada, socioenunciais, tal, no campo dos estudantes, cria espaços para que os estudantes se auto-organizem de modo livre e seguro, não sejam perseguidos institucionalmente, para se auto-organizarem, para dizerem o que precisam, isso é uma contribuição enorme, que não é fácil fazer, para a saúde mental desses estudantes. Eles vão se representar politicamente, e isso é completador, né? Para não ficar usando muito estrangeirismo, anglicismo e tal, é completador. A gente se sente íntegro, completo, quando a gente consegue se representar coletivamente numa necessidade que a gente tem e consegue conquistar a solução para isso. Isso vai tornar desnecessário terapia individual? De forma nenhuma, né? Agora, muito do problema do envio para terapia individual, no momento atual do capitalismo cognitivo que a gente tem, é que ele é uma estratégia do complexo médico-farmacoindustrial de medicalização. Eu mando para o indivíduo, eu crio um conjunto de entes nosográficos, psicopatológicos da educação, né, certas psicopedagogias embarcam muito nisso. Então, tem dislalia, descalculia, TDAH, autismo, um conjunto de manias psicopatológicas, porque, assim, não que não haja, mas o conjunto, assim, a certa pandemia de psicopatologias psicopedagógicas não faz sentido nenhum do ponto de vista técnico mesmo, retiram daquela dimensão institucional de responsabilidade a responsabilidade, põe no indivíduo. A criança não se adequa ao sistema escolar porque ela está equivocada, ela está disfuncional. Não é o sistema, não é o modelo de escola, não é o modelo de sala de aula, não é o modelo de política pública. A gente, como profissional de atenção integral, médicos, enfermeiros, nós todos, psicólogos que estão, pedagogos, psicopedagogos que atuam na educação, a gente precisa complexificar esse problema para não cair nas dicotomias que o capitalismo nos impõe, que são mera ideologia. Mera ideologia. E se a gente atua a partir de uma teoria equivocada, a gente vai produzir uma prática inócua e funcional ao sistema capitalista, que só reforça o problema ao invés de resolvê-lo. Então, assim, pensar em saúde coletiva, e aí pensar em saúde coletiva institucionalmente falando, é pensar nas estruturas de trabalho que a gente tem. É pensar nas redes de apoio e redes humanas. Porque, assim, agora o psicólogo do campus vai me atender, vai fazer terapia comigo, seria muito bom, me economizaria 400 conto por mês. Mas ele não vai dar de conta de atender a mim e atender a todos os alunos. Não funcionaria. Mas como é que eu vou pensar num ambiente onde a gente possa viver mais feliz? Seja na condição de docente, na condição de TAI, na condição de servidor como um todo, seja na condição de aluno. Como é que eu vou criar um lugar para viver, e esse lugar é também a minha casa, onde eu possa viver bem e onde eu possa ser feliz?
onde as coisas que são importantes sejam vistas como importantes. Né? Porque aí eu acho que também uma coisa que a pandemia faz a gente refletir são essas relações de afeto. Quanta coisa, né? Quantos abraços, quantos beijos que a gente não deu. Quantas pessoas que a gente deixou de visitar e agora não pode. Quantas coisas a gente deixou de fazer. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco vacina, bota a máscara, volta tudo para o que era antes, né? E a gente não mudou em nada, porque a estrutura capitalista não vai mudar. Nós vamos continuar sendo regidos pelo relógio, porque tempo é dinheiro. Nós vamos continuar sendo escravos da máquina e talvez agora até trabalhando mais, né? Porque não, agora você pode fazer tudo pela máquina. Eu nunca vi a máquina fazer a gente viver melhor e ter uma vida melhor, né? Inclusive a música que eu estava procurando, ela diz alguma coisa mais ou menos assim: me diz o que é que eu vou fazer se o meu computador, se a internet não tem cheiro nem cor, é uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que é uma música de Flávio José, mas eu não consegui localizar. Então, o encontro via internet permite, por exemplo, nesse tempo que a gente não perca contato, mas não tem olho, não tem cheiro, não tem sorriso, não tem abraço, não tem afeto, não tem uma cervejinha no final da reunião, né? Lá no Mofadão, em Petrolina, não tem lá o house bee com aquele cheiro gostoso do Rio São Francisco, né? Com aquelas luzes maravilhosas dentro do rio. Então, não tem essa sinergia, não tem esse contato humano, não tem nada disso. O que é que está fazendo a gente adoecer nesse tempo? Nós somos seres sociais e a gente está isolado, a gente está na jaula. E isso é enlouquecedor. E mais enlouquecedor ainda é a gente estar com um governo eleito democraticamente, inclusive por servidores públicos, que está pouco se lixando para a vida das pessoas, e, infelizmente, ainda tem idiota batendo palma para ele. Bom, quer dizer que tem duas palavrinhas aqui que já foram até faladas, tanto por Erlon quanto por Gabi, que é duas palavrinhas que eu acho que são importantíssimas e na sociedade chamam políticas públicas, tá? Se a gente não pensar em políticas públicas que vão dar suporte para as mais variadas ações, tá? E eu digo as mais variadas mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente, quanto instituição federal de ensino, a gente é uma política pública de educação, né? A Erlon falou do CAPES, é uma política pública voltada para a saúde, tá? Então, se a gente não der a devida atenção para essas políticas públicas, vai vir adoecimento, tá? Então, dentro das próprias políticas públicas, também exige que a rota também seja corrigida, tá? Então, dentro das organizações, é essencial que a gente também monte estruturas para que ela não seja tão adoecedora, tá? Então, a gente vai ver os mais variados autores. Então, aqui eu citei um passando aqui, por exemplo, Ricardo Antunes. Ricardo Antunes ele já fala muito claramente sobre isso, né? Que a gente vive na sociedade que exige a produção, exige mesmo, e não é uma pandemia que vai parar com isso. Então, eu vi aqui, foi até engraçado, porque antes da própria... Deixa a gente começar aqui, informalmente aqui, a gente estava falando a questão da produção, né? Essa questão de a gente fazer mestrado, fazer doutorado, e é praticamente impossível que a gente passe incólume por isso, né? Então, existe adoecimento disso, por esse processo. Por quê? Porque exige uma produção muito grande, tá? Exige a produção que os docentes continuem a produzir, seja lecionando, seja produzindo materiais, tá? Os técnicos também continuam produzindo, os alunos continuam assistindo aula, mesmo sabendo que alguns deles não têm mínimo acesso à internet, mínimo acesso a tecnologias que levem a um conhecimento mínimo, tá? Do que pode ser alcançado, e é cobrado deles da mesma forma, e é cobrado também a gente da mesma forma. Então, se a gente não conseguir, a gente não repensar esses modos de produção, a tendência é essa, tá? A tendência vai ser essa, que a gente acaba ficando mais adoecido e aí vai um balde de neve, tá certo, gente? E aí vai um balde de neve. Então, é super importante que a gente repense esses modos de produção. Por quê? Enquanto a gente está se dando mal aqui, tem alguém que está ganhando alguma coisa. E como a Erlon muito bem falou aqui, não somos nós. A gente aqui é ponta de processo, tá? E a tendência é que
a gente só se dê mal com essa história toda, tá? Então, momentos como esse aqui é para a gente realmente refletir sobre isso. É realmente um momento bem catártico mesmo, tá? A catarse da gente colocar para fora mesmo, assim, tá certo? E a gente precisa disso, tá certo, Márcia? E a gente sente essa dor que você está sentindo também, tá? E é importante que a gente tenha alguns momentos para que a gente consiga fazer isso, tá? Que a gente se comunique e você, olha, gente, ó, olha a minha dor um pouquinho aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu passo agora a palavra para a Erlon, para a Gabriela também, tá certo? Para se despedirem, para a gente conseguir encerrar aqui hoje em grande estilo, tá? Primeiro, de novo, dizer que é uma alegria, né, esse encontro com o Péricles, que é um companheiro de longa data, como já falou, e com a Gabriela, que não conhecia, mas vou começar a cuidar mais de ver o que você anda fazendo, né? Eu sei que você é bastante produtiva também no trabalho, né? Tanto de gestão da educação, da formação de psicólogos e tudo. Isso é muito importante, porque é aí que a gente tem condição de produzir uma cultura toda, né, profissional posterior. Estou muito contente de rever várias pessoas que a pandemia tem nos afastado, viu, Márcia? Mesmo com a impossibilidade do cheiro, do abraço, né, e tudo, a gente, pelo menos é alguma coisa. A gente não vai se acostumar com isso aqui, a vacina já está aí circulando, vamos nos vacinar daqui a pouco. Aliás, os movimentos populares do Brasil se reuniram ontem e uma das chamadas importantes é vacinação já para todo mundo, né? Um clamor social organizado, movimentos, igrejas, partidos, enfim. Acho que a gente precisa garantir um recurso emergencial para o povo e vacinação também, né? O demais, o povo brasileiro, que é um povo fundamentalmente emergido, né, da resistência à invasão colonial europeia e à escravização, é muito capaz de inventar-se, né? Tomara que a gente um dia tenha uma elite dirigente à altura do povo, né, da beleza, da boniteza, como dizia o Paulo Freire, da nossa gente. Eu só, para concluir, queria falar algo específico que eu acho que eu não falei, que a Kátia, tudo bem, Kátia? Né? Uma querida também que faz muito tempo, que acabou saindo de Petrolina, há muito tempo que a gente não se vê. Kátia traz algo muito específico assim da figura do estudante e do professor. Eu acho que tem uma especificidade que a gente tem que levar em consideração, que é a escola, a universidade capitalista, ela é um espaço de trabalho. As novas gerações, elas estão trabalhando para produzir, é um trabalho que não é manual, né? Por isso não aparece como trabalho, mas ele é um trabalho fundamental para a reprodução social do regime social atual. Então, a mesma, essa hierarquização, essa exploração, principalmente na pós-graduação, ela é uma expressão do que se espera no mundo do mercado de trabalho desses profissionais. O Carl Rogers, na década de 70, num livro, ele tem um texto que virou um clássico da educação, do pensamento da psicologia da educação humanista, que é Poder ou Pessoas, duas tendências em educação. Está dentro de um livro chamado Sobre o Poder Pessoal. E ele ali fala da experiência dele como professor de pós-graduação nos Estados Unidos da década de 70 e como um orientador de professores de ensino escolar, tentando fazer uma educação democrática, liberadora, apesar do contexto institucional e da cultura capitalista. E como houve fracassos, acertos e como essa hierarquização e essa tensão de medo, de cobrança, de culpa, é algo que é parte de uma espécie de psicodinâmica das interações sociais no mundo do trabalho capitalista. Ela é necessário, né? Não é falar de algo diferente disso. No capitalismo é impossível. O capitalismo precisa do racismo, o capitalismo precisa do patriarcado, o
capitalismo precisa de hierarquias, precisa de inventar, transformar as diferenças humanas em desigualdade. Sem desigualdade, não tem capitalismo. E a desigualdade não é só econômica, ela tem uma outra dimensão, que é a dimensão da nossa cumplicidade inconsciente com essa moral, né? A gente naturaliza sem querer, sem perceber. Espaços como esse têm o mérito de nos possibilitar falar, né? A catarse, que é, aí eu vou concluir mesmo com uma ideia que, quando falou da catarse, eu lembrei de Leonardo Boff, falando da relação de Jesus com os demônios, né? Ele disse, o demônio a gente não expulsa, porque é uma energia muito importante. A gente pergunta o nome, domestica, né? Trata bem, faz ele um amigo, porque a palavra daimon, né, de onde demônio, né, é a mesma origem de dínamos, energia, né? Essas dores da gente, esses sofrimentos que a gente precisa domesticar, precisa transformar em ação revolucionária, resistente e revolucionária. E nisso aí a Márcia está aí nos dando um exemplo interessante, que é ter topado, né, o mundo, por exemplo, organizar um mundo sindical, né, da nossa categoria profissional, no momento em que pouca gente topa fazer sindicato, né? Ela está aí com a mão no arado. Estamos todos de parabéns pela conversa que tivemos aqui, eu acho, né? E tomara que a gente tenha condição de se organizar para transformar esse incômodo em ação, né? Em ação fecunda. Prazer. Muito obrigado pela escuta de vocês. Bom, então quer dizer que escutei aí um pouquinho, né, que a Márcia fez algo com o caos, continua fazendo, o caos ainda está presente, né, mas me parece que é algo da ordem da potência aí, né, é produzida a partir do caos, isso é bastante interessante. Erlon, já virei sua fã, gostei muito, né, da tua fala, do teu posicionamento. Eu agradeço, né, pelo convite, né, estar aqui conversando, trocando com vocês hoje. Me coloco à disposição, caso precisem de mim em outras oportunidades. Eu acho que esse espaço, né, que é possibilitado para conversa, para movimentação da fala, né, para circulação de narrativas, é o que possibilita, inclusive, isso tudo que a gente está aqui tentando, né, chegar assim, quer dizer, o que a gente pode fazer com isso, né, de como cada um pode dar conta a partir dos efeitos, né, e das adversidades aí dentro desse contexto que a gente está chamando saúde mental, né, então eu me disponibilizo mesmo, assim, em outras oportunidades para estar participando novamente. Agradeço a oportunidade, né? E, bom, obrigada, Péricles, obrigada, pessoal. Quem quiser me encontrar, gente, nas redes sociais, quiser, enfim, bater papo, trocar, que eu vi que tiveram mais pessoas aí, acho que foi a Kátia que colocou, que também se formou na Federal da Paraíba, e acho muito gostoso encontrar pessoas assim, né, de um mesmo círculo. Vocês podem me encontrar, quem tem Instagram, eu tô no Instagram como Psicanálise Maceió, tá? Eu acho que talvez seja o meio mais fácil, né, de encontro. No Facebook, Gabriela Moura. Obrigada. Então, eu que agradeço a disponibilidade tanto de Gabi, quanto de Erlon, quanto de vocês, tá? Como falei para vocês, é um bate-papo inicial, tá? Foi um momento inicial, então estou vendo aqui que está tendo uma recepção maravilhosa. Muita gente perguntando aqui, então vai ser a ideia que seja mensal, tá certo, gente? A gente tem encontros mensais e claro, Gabi, a gente vai encher muito seu saco, a gente vai lhe chamar muito, parece também Erlon, e quem estiver aqui disponível, tá? Esses momentos aqui são muito enriquecedores. A gente rompe barreiras, tá certo? A ideia é essa mesmo aqui, tá certo? Romper barreiras e não ficar preso, de certa forma, a um mundo que a gente já está muito habituado. E isso aqui é extremamente salutar para todo mundo, tá bom? Então, gente, grande abraço. E mês que vem a gente tem mais.